Atenção! Começa agora uma teleaula de matemática do ensino fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 48. Bons estudos! Na teleaula de hoje, nós vamos conhecer um truque bastante usado pelo pessoal da televisão e do cinema nas suas filmagens. Olha só, essa aqui é a maquete de um cenário. Ela serve para que a equipe saiba exatamente como o cenário vai ficar depois de pronto. Olha só uma coisa. Estou saindo aqui de perto dessa maquete e passeando aqui por esse cenário em seu tamanho natural. E para que as coisas fiquem mais claras, estou trazendo comigo a miniatura deste orelhão. Quando nós vemos o cenário, sua maquete, o objeto e a sua miniatura, nós podemos dizer que eles são iguais ou parecidos. Em matemática, nós dizemos que eles são figuras semelhantes. Na teleaula de hoje, nós vamos mostrar as propriedades de figuras semelhantes. Vamos ver como se reconhecem figuras semelhantes. Vamos descobrir como obter figuras semelhantes. Ver o que é razão de semelhança e escala. E, finalmente, vamos ler um mapa usando sua escala. Você reparou que as figuras semelhantes têm que ser muito parecidas? Elas têm a mesma forma e os mesmos ângulos. Os tamanhos é que são diferentes. Os tamanhos são diferentes, mas devem ser proporcionais. Nós vamos conversar agora com o Cristiano. Ele é cenógrafo. Quer dizer, ele é o responsável pela criação dos cenários aqui nas filmagens. Oi, Cristiano, explica pra gente como é que você faz uma maquete. Então, pra gente fazer uma maquete, a gente parte de um desenho utilizando uma escala reduzida. Aí a gente escolhe os materiais apropriados para a confecção da maquete e parte para a execução, respeitando todas as proporções do desenho. Vocês viram? Ele usou a palavra escala. Nós já ouvimos essa palavra antes, não é? Mas antes da gente continuar a nossa teleaula, vamos pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Escala, escala... Ah, já sei. Eu vi isso na aula 47. Foi quando nós falamos de razão. A escala também é uma razão e é usada para fazer plantas. A escala também serve para fazer maquetes. Maquetes são reproduções de prédios, fábricas e móveis para que se tenha uma ideia de como vai ficar a construção final. A escala também é usada em mapas. Desse jeito, a gente pode ter uma visão geral dos formatos dos países, das distâncias entre estados e cidades. E também é muito prático para se achar um endereço. Agora que eu já lembrei o que é uma escala, vamos ver como ela funciona numa maquete. Nesta maquete, a escala é de 1 para 30. Também posso escrever assim, 1 para 30. Isso quer dizer que todos os comprimentos da maquete devem ser multiplicados por 30 para a gente ter as medidas do prédio em tamanho natural. Vamos ver. A altura da maquete é de 1 metro. A altura real será de 1 metro vezes 30, igual a 30 metros. A largura do terreno na maquete é de 0,6 metros. A largura real é de 0,6 metros vezes 30, igual a 18 metros. As portas da maquete medem 3 centímetros. As portas de verdade medem 3 centímetros vezes 30, igual a 90 centímetros. É claro, todas as medidas de comprimento da maquete e do prédio em tamanho natural estão na mesma proporção, ou seja, na mesma escala. Agora já deu para ver, né? Figuras em escalas diferentes são semelhantes, mas acho que eu preciso de mais exemplos de semelhança. Meu nome é Maristela, eu trabalho de dia, estudo à noite, eu não posso perder tempo. Eu estou trabalhando como assistente de professora numa pré-escola. Estes são os meus alunos. A gente tirou uma foto para guardar de lembrança. E cada aluno ganhará uma foto reduzida. E a gente ainda vai mandar fazer uma ampliação para pendurar na parede. Assim. A foto original será de 10 por 15. Para fazer a redução, o fotógrafo vai encolher suas medidas na mesma razão. Então a foto terá 5 por 7,5. Isso quer dizer que a redução será feita na razão de 1 para meio. Então cada segmento da foto será reduzido pela metade.
Para a ampliação, será feito o contrário. Cada segmento será duplicado. Então a foto terá 20 por 30. Para modificar o tamanho das fotos, o fotógrafo vai usar a razão de semelhança. Só assim a foto ficará perfeita. Você gostaria de ver o que acontece quando a razão de semelhança não é respeitada em todas as medidas de comprimento? Quando a razão de semelhança não é respeitada para todas as medidas de comprimento, acontece isso. As crianças crescem, ou engordam, ou pior ainda, entortam. Aqui na minha sala de pré-escola eu ainda tenho mais exemplos de semelhanças. Vamos pegar aqui algumas figuras geométricas. Aqui dá pra ver que todos os quadrados são semelhantes. Eu posso colocar os quadrados na mesma posição ou colocar um em cima do outro e verificar que eles têm a mesma forma, mas tamanhos diferentes. Se eu fizer a mesma coisa com círculos, dá pra ver que eles também são semelhantes. Eles têm a mesma forma e tamanhos diferentes. Os cubos também são semelhantes. Eles têm a mesma forma e tamanhos diferentes. E as esferas também são semelhantes. Elas têm a mesma forma e tamanhos diferentes. Mas será que isso acontece com todas as figuras geométricas? Repare nesses triângulos. Eles são semelhantes? Eles têm a mesma forma e tamanhos diferentes? Não, não são, não é mesmo? Nem todos os triângulos são semelhantes. Com os retângulos acontece a mesma coisa. Nem todos os retângulos são semelhantes. O que dá pra gente tirar uma conclusão. A conclusão é a seguinte: nem sempre figuras geométricas do mesmo tipo são semelhantes. Olha só aqui. Nós temos figuras do mesmo tipo: cilindros, cones, pirâmides. Elas não têm a mesma forma, portanto, não são semelhantes. E agora, hein? Vamos pedir ajuda ao nosso amigo cenógrafo. Oi, Cristiano. Como é que a gente pode garantir que duas figuras sejam semelhantes? Primeiro, precisamos lembrar de duas condições básicas das figuras semelhantes. 1. Os lados correspondentes têm que estar na mesma razão de semelhança. E 2. Os ângulos correspondentes têm que ter a mesma medida. Nesses desenhos, dá para ver que os ângulos são iguais. E a razão de semelhança é de 1 para 2. 1 dividido por 2 ou 1 sobre 2. A letra usada para representar a razão de semelhança é a letra K. Assim, podemos escrever K igual a 1 sobre 2. Como a gente acabou de ver, é fácil obter figuras semelhantes. Basta partir de um ponto qualquer. Desse ponto, a gente pode obter figuras semelhantes. E usando as propriedades da semelhança, podemos ampliar ou reduzir qualquer figura, desenho ou objeto. Não é ótimo? Eu adoro usar as propriedades de semelhança para reproduzir desenhos. Eu até trouxe isso aqui para mostrar para vocês, um pantógrafo. Com um pantógrafo, você desenha uma coisa bem pequena aqui e o desenho aparece maior ali. Querem ver? Viu só? O desenho grande é semelhante ao pequeno. Mas existem maneiras mais fáceis, como os quadradinhos. É assim que as crianças aprendem a ampliar desenhos. Se a gente quadricular o desenho que quer copiar e depois fizer um quadriculado maior, é só ir riscando de acordo com as divisões em quadradinhos. Tudo de acordo com as propriedades da semelhança. Os ângulos correspondentes têm a mesma medida e os lados correspondentes estão na mesma razão de semelhança. É só aumentar o tamanho do quadradinho. A matemática é interessante. Os meus alunos ainda não sabem ler e já estão aplicando semelhança.
Escola, engenharia, arquitetura, cinema, televisão. O conceito de semelhança vai longe. Dos desenhos de quadradinhos até este mapa aqui. Aqui nós temos os arredores do metrô e uma parte da cidade de São Paulo. E nesse canto, uma coisa muito importante, a escala. Com ela, a gente pode ler o mapa direitinho. E com o mapa, a gente pode se localizar na cidade e encontrar o endereço. Os mapas são usados desde os tempos mais antigos. Primeiro pelos navegadores, depois pelos aviadores. Atualmente, até pelos viajantes do espaço. Através dos mapas são planejadas as rotas de viagem. Calcula-se a distância de um percurso e o tempo da viagem. Tudo isso começa bem aqui, na escala. Nós estamos aqui no Aeroclube de São Paulo para conversar com uma pessoa que trabalha com escalas no seu dia a dia. Esse aqui é o Titus Ross, que é coordenador dos cursos teóricos de voo. Titus, conta pra gente, um piloto ele tem sempre que entender a escala no mapa? É evidente que o planejamento de voo começa em cima de uma carta, que tem uma escala. Então ele vai ter que começar a planejar o voo dele em cima de um mapa. Por exemplo, nesse mapa aqui que é do Nordeste, se um piloto tivesse que programar uma viagem de Aracaju até Maceió, como é que ele faria esse cálculo? Ele tem conhecimento antecipado que a escala da carta é 1 por 1 milhão. Então, cada centímetro nessa carta representaria uma distância de 10 quilômetros. Então, com o uso de uma régua, ele colocaria a régua em cima da carta, faria a medida em centímetros e transportaria para o que a gente chama de escala. Nesse transporte da escala, ele vai fazer a leitura direta de 215 quilômetros, por exemplo, de Aracaju para Maceió. Nesse caso, seriam 215 quilômetros, então? Exatamente, que ele mediu 21,5 centímetros, cada centímetro 10 quilômetros, 21,5 centímetros, 215 quilômetros. E se o piloto não tivesse uma régua à mão, como ele faria esse cálculo? Se ele não tivesse a régua na mão, ele poderia pegar uma folha de papel, fazer a marca entre os dois aeródromos e transportar essa marca para a mesma escala. E vai ler a mesma medida de 215 quilômetros. E qual a importância dele conhecer essa quilometragem, conhecer essa escala? Como é que ele se programa a partir daí? Bom, basicamente isso aí é uma referência que ele vai ter para calcular o tempo de voo e, através do tempo de voo, calcular o combustível, porque a gente sabe que o avião, teoricamente, não abastece em voo. E ele precisa saber efetuar todos esses cálculos antecipadamente. Quer dizer que um piloto não pode decolar sem conhecer a escala e a distância? Não, é fundamental e é básico que ele conheça a escala que a carta possui. No caso desse mapa, onde que está a escala? Vamos mostrar direito. Está aqui na parte inferior da carta, tem uma escala aqui em quilômetros e outras unidades também. Existe alguma outra maneira que você possa calcular, alguma coisa mais específica da navegação? No caso do piloto, ele vai usar uma régua específica, que é uma régua de navegação. Então, essa régua já tem uma escala impressa, que é a mesma utilizada na carta. Então, se ele quiser fazer a medida, ele transporta para cima e vai fazer a mesma medida utilizando a própria escala da régua. Quer dizer que nessa régua aqui já vem a escala junto com a parte do centímetro, já vem impressa a escala, é isso? Isso, vem a parte de centímetro, vem a parte em quilômetro ou na unidade que ele quiser conseguir. Obrigada. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Hoje nós vimos que figuras semelhantes são figuras com a mesma forma e tamanhos diferentes. Nós garantimos a semelhança de duas figuras quando os ângulos correspondentes são iguais e os lados são proporcionais. A razão que se mantém para todos os lados correspondentes se chama razão de semelhança ou escala. Que lindos, não? Nessa escala parece um bando de anjos. Agora, em escala natural... Vamos lá, todo mundo sentando nos seus lugares, tá? Isso, vamos começar.